dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem? Hoje a gente tem muito orgulho na escola de receber o Fernando Mazzotti. Fabiano, perdão, desculpa. De receber o Mazzotti, porque, gente, não é a primeira vez que ele vem até a escola, não é a primeira vez que ele participa de um projeto que envolve vocês. Vocês lembram do 130+1 que vocês participaram de concursos? acho que esses não, porque eles deviam estar na 6ª série ou 5ª. Pode ser, mas então, o que eu quero dizer para vocês é que o Fabiano já esteve na escola mais de uma vez, já fez parcerias com a escola muito boas, já nos trouxe livros dele que vocês podem ver na biblioteca, e isso nos traz muito orgulho. E hoje a proposta é nova, porque ele trouxe um livro falando da FENAVINHO, que também é muito especial, porque fala da história da nossa cidade. Então, nós já temos um livro na escola, depois ele vai deixar autografado para vocês, e vocês vão poder ver de perto, ler, ver todas as ilustrações, porque o Fabiano é fotógrafo e muito bom, né? Tem um olhar incrível para cenas importantes dos espaços que ele deseja fotografar. Então, vai ser um trabalho lindo para vocês conhecerem. O que eu espero de vocês? Aquele comportamento ideal para quando a gente está recebendo uma visita importante na escola. Que a gente preste atenção, depois, possivelmente, vocês terão espaço para perguntas, para comentários e tudo bem, mas que seja um momento muito proveitoso. Então, aproveitem bastante, porque é uma experiência muito boa para vocês hoje poder conhecer o Mazzotti aqui e conversar com ele, tá bem? Muito obrigada. Tá. Eu vou querer só fazer uma foto tua no início, Sim, sim, bem tranquilo. com os nossos jovens. Fico aqui no meio. Pode ser? Ou o Dani faz. Porque daí a tua qualidade vai ser bem melhor que a minha. Eu queria uma foto de início, tá? Vem junto. Pode ser. Deu. Mais orgulho ainda. Muito feliz aí, né? Beleza. Muito obrigada. Obrigado. Se quiser acompanhar. Vou sim. Eu só preciso fazer uma coisa. Tranquilo. Bom dia, pessoal. Eu vou segurar de início a luz ligada e depois eu vou desligar para a gente poder enxergar melhor, tá bem? Então, como a Diri falou, eu sou o Fabiano, autor do livro FENAVINHO Mais do que uma Festa, e vou conversar com vocês sobre esse assunto que é muito importante para o desenvolvimento social e econômico da cidade. A prof falou da gente manter, é bom conversar, porque é inevitável a gente ficar mudo, né, diante daquilo que a gente vai falar. Se vocês sentirem vontade de questionar alguma coisa, podem fazer na hora, não precisa esperar no final, tá? Se houver muita conversa, aí eu vou tocar o terror um pouquinho maior que vocês, tá? Porque eu também fui aluno e eu sei como que a gente levanta um pouquinho o terrorismo na escola, tá bom? Espero contar com a colaboração de vocês. Sintam-se à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. Sei que de início talvez vocês vão se interessar um pouquinho mais, porque vai mostrar algumas imagens aéreas desse lugar onde que tem a escola, onde talvez vocês morem, né? Alguns moram do bairro Eucaliptos, Vila Nova ou FENAVINHO. Não sei qual é a localidade de moradia de vocês. Tá bom? E eu vou contar com a ajuda da Ana Clara para poder passar os slides. Então, FENAVINHO Mais do que uma Festa é o nome do livro. Ali vocês veem um pavilhão
né, que é o primeiro pavilhão da FENAVINHO, que foi construído em 1967. Pode passar, Ana? Eu sou o Fabiano, fiz o livro junto com uma pessoa chamada Itacir Giacomello, que é esse senhor que está ali do meu lado. Ele tem 87 anos de idade, está vivo. E por que ele não tem os membros inferiores totalmente formados por uma má formação desde a sua infância, ao seu nascimento? Isso não impediu que ele casasse, que ele tivesse 2 filhos, constituísse família. Por que eu convidei ele? Porque ele participa da FENAVINHO desde a primeira edição, lá em 1967. Porque como jornalista, ele participou comunicando o nascimento dessa festa. Então eu e ele formamos uma parceria. Pode passar, Ana? FENAVINHO, mais do que uma festa, é o resultado de um projeto financiado por um mecanismo de incentivo à cultura do governo federal, chamado Lei Rouanet. Talvez vocês já tenham ouvido falar, ou quem sabe algum dia poderão trabalhar com ela. É patrocinado por algumas empresas, esta é a Todeschini, patrocinadora master, pode passar, Ana. E mais outras 30 empresas aqui de Bento Gonçalves que confiaram no trabalho que a gente propôs, que tem o quê? Um livro com mais de 300 páginas, contando edição por edição da festa, os principais fatos e também palestras em escolas, como a ocasião de hoje. Pode passar, Ana? Então, consegue enxergar um pouquinho bem ali? Esse lugar ali é este lugar que tem no cartaz aqui, só que sem o pavilhão. Então, se eu for aqui pertinho, o pavilhão está aqui hoje, ó. E aqui é o eucaliptus. Não existia nenhuma casa. Esse morro aqui, que tem algumas casas, o lado que a gente enxerga quando vai para FENAVINHO ali, que vê bastante mato, aqui e um pouco no vale, na Vila dos Eucaliptos ali, a sua vegetação, a sua terra era coberta praticamente por parreira. Então muitas pessoas plantavam uva em diferentes lugares de Bento Gonçalves. E o bairro aqui chegou a ser ocupado por grande quantidade de parreira, que gera a uva para as pessoas elaborarem o vinho. Pode passar. E aí então em 1967, em fevereiro de 67, eles constroem ali o primeiro pavilhão. Dá lá para ver o alto do morro, né? Tem algumas casas por ali, quando que a gente passa pelo asfalto a gente enxerga, e a parte baixa também totalmente coberta de casas a partir ali da década de 1980. Em que anos vocês nasceram? 2000? Então tem alguém com 25 anos aqui? 2009, 10, né? Bem diferente do que a gente observa hoje. Então, o primeiro pavilhão da festa foi construído, ficou pronto em 1967. Pode passar, Ana. Ali é Bento Gonçalves. Vou subir aqui no palco para ajudar vocês. É uma imagem também de 65. Esse entre 65 e 67. Esse lugar aqui que tem uma bola, fica mais fácil da gente identificar, é onde tem a Praça Vico Barbieri. Se situaram? Qual é a praça? Aquela que tem o supermercado Apollo. Aqui assim é onde fica a escola Cecília Meirelles. A gente não observa nenhum prédio, né? Tá um pouquinho difícil a imagem por causa do projetor. Aqui em cima é o campo do estádio desportivo. E aqui é a Igreja Cristo Rei. Então, um monte de casa, praticamente nenhum prédio. O primeiro prédio de Bento Gonçalves foi construído no ano de 1965. Qual que é este prédio? Sabe onde é a Câmara de Vereadores? Sabe? Mais ou menos? Para cima da Praça Centenário. Naquela rua ali, existe um edifício chamado Camerini. Não é o da Câmara de Vereadores, é o do lado. É um prédio de 7 andares e no alto do prédio funcionava o que tem aqui dentro da FENAVINHO, do Parque da FENAVINHO hoje, que é o Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, que chamam de SIC-BG. Então essa importante estrutura empresarial acontecia nesse prédio ali. Pode passar, Ana? Vamos começar então. Primeira festa, que ano foi?
1967. Tá? FENAVINHO, então, é a abreviatura de Festa Nacional do Vinho. Por que Festa Nacional do Vinho? Tínhamos aqui uma grande quantidade de empresas vinícolas que elaboravam vinho. Quiseram fazer a festa por qual motivo? Mostrar o potencial econômico que a cidade tinha no ramo vinícola e também empresas de outros segmentos, principalmente de móveis. Tem algum familiar que trabalha em empresa de móveis? Em vinícola? Que empresa teu pai ou familiar trabalha? Acho que é Opus. Opus? Ok, pode passar, Ana. Bom, a gente tem um parque, né? Que a gente enxerga hoje com uma grande quantidade de pavilhões. Esse foi o primeiro projeto que eles imaginavam construir. Porém, a gente sabe que às vezes no orçamento familiar, né? Para usar um exemplo bem próximo de nós, a gente quer comprar uma televisão e um som. E não dá, daí a gente faz uma escolha por um. Eles queriam construir 3 pavilhões, acabaram construindo apenas um, aquele projeto inicial, e foi feito só esse aí para a primeira edição. Pode passar, Ana? O primeiro presidente da festa se chama Moisés Miquelon, dono de uma grande empresa de Bento Gonçalves. Ele já é falecido, mas acredito eu que vocês já tenham consumido algum tipo de produto que a empresa dele produzia, depois vendeu a empresa e ainda produz. Gostam de massa ou biscoito? Sim. Já comeram algum produto da marca Isabela? Já. Então, este Moisés Miquelon foi o fundador proprietário da empresa Massas Isabela, e enquanto diretor daquela indústria, ele foi primeiro presidente da FENAVINHO. Pode passar? Como que vocês chamam o parque? O parque hoje ele tem um nome. Sabem qual é? Como? Expo Bento. No Expo Bento é o nome de um evento que acontece lá. FENAVINHO é o nome de um evento também que acontece lá. Funda Parque. O nome do lugar hoje, daquele grande complexo de pavilhões, se chama Funda Parque. Porém, algumas pessoas, nós talvez professores com uma idade mais avançada, a gente tem a lembrança de Parque da FENAVINHO, porque foi construído para isso. Até então, o lugar era chamado única e exclusivamente de Parque de Exposições. Mas daí, um jornal publicou uma notícia e disse: Parque da FENAVINHO recebe visitas. E a partir daí as pessoas começaram a chamar o lugar de Parque da FENAVINHO. Eu, embora sei que se chama Funda Parque, praticamente chamo ele de Parque da FENAVINHO. Porque ficou marcado para uma parcela de pessoas. Vocês, como são uma geração mais nova, já começam a conhecer o lugar de Funda Parque, e aí vai Funda Parque. Pode passar, né? Bom, a escola tem escolha da rainha? Não, não tem mais. No passado era algo muito comum de acontecer. Escola, estabelecimentos estudantis promoverem concursos para escolher a sua rainha, o seu gatão, a princesa, a Miss Simpatia. A FENAVINHO teve então também uma corte, que ao invés de ter uma rainha, tinha uma imperatriz do vinho e damas de honra, que serviam para quê? Para divulgar a festa em diferentes lugares. Elas saíam viajar, convidar empresários, convidar pessoas importantes para virem a Bento Gonçalves. Essas aí foram as 12 primeiras candidatas a concorrer ao título. O nome da primeira vencedora foi Sandra Guerra, que é essa menina aqui, ó. Ela foi imperatriz primeira do vinho em 1967 com 14 anos de idade. Ela assumiu essa responsabilidade jovem, logo no final do ano ela fez 15 anos, mas ela então com essa idade ali ia para frente e para trás, viajava todos os dias, noite cansada, para convidar as pessoas a virem para a festa. Pode passar, né? E esse era uma visão frontal do parque em 1967. Hoje bem diferente, não é? Já não tem mais aquelas árvores, tem o cartódromo, tem um grande pavilhão do lado direito.
A única coisa que existe assim semelhante daquela época, aqui tem uma casinha, ó. Essa casinha aqui, que é uma casinha de madeira, ainda existe, ainda está lá. As pessoas que moravam lá em 1967 continuam morando lá. Um casal de senhores já está com uma idade bem avançada, mas eles têm lembrança desse evento porque foi muito marcante para eles. E eles eram os únicos que moravam ali do lado. Então, aquela tranquilidade, durante uns 15, 20 dias, virou um pandemônio na vizinhança deles. Pode passar, Ana? Para vocês terem uma compreensão da grandeza que a Fenavinho tem na história de Bento Gonçalves, até 1967, Bento não tinha brasão, não tinha bandeira e não tinha hino. Então, eles perceberam que havia a necessidade de criarem esses símbolos. A escola tem a bandeira, né? Lá na frente. Já cantaram o hino de Bento Gonçalves? Não? Né? Já ouviram o hino de Bento Gonçalves? Né? O livro, se vocês tiverem oportunidade de tê-lo, retirá-lo, ele tem vários QR Codes. Vocês viram que tem um QR Code ali? Com o seu telefone, dá para apontar, clicar e ouvir o hino. O livro também é todo narrado ele. Quem não tem muita vontade de ler, né? Se às vezes quer fazer alguma atividade, pode também apontar para um QR Code e ouvir capítulo por capítulo. Eu não tenho vontade de nem ouvir, mas gostaria de ver. O livro tem quase 30 filmes, também acessíveis por QR Codes, que mostram imagens de Bento Gonçalves lá nos anos que teve Fenavinho. 67, 71, 75, 80, 85 e assim vai. Então dá para acompanhar um pouquinho o livro pela internet, já que os vídeos, os QR Codes linkam para o YouTube. Vai, Ana? Bom, quem é a pessoa de maior autoridade na casa de vocês? O pai e a mãe. Quem é a pessoa de maior autoridade aqui na escola? A diretora. Quem é a pessoa de maior autoridade no município de Bento Gonçalves? Prefeito. No estado do Rio Grande do Sul? No estado do Rio Grande do Sul? Não lembro. O governador. E no Brasil, o presidente. Vocês imaginem que em 1967, Bento Gonçalves conseguiu trazer o presidente do Brasil para abrir a festa. Seria como hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vir a Bento Gonçalves participar da abertura da Fenavinho. Então, Bento Gonçalves, que era um lugar pouco conhecido nacionalmente, de repente tem uma grande festa e quem vem participar da festa é o presidente da República. Então ele está ali, que é esta pessoa pequena aqui. Aqui é em frente à Prefeitura Municipal e aqui ele está caminhando ali pela Via Delvino, que não existia na época, né? O nome dele é Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do Brasil que veio a Bento Gonçalves. Deu um grande prestígio para o evento. Vai, Ana? Bom, festa existe praticamente em quase todos os lugares, né? Festas que enaltecem um produto do lugar. E o pessoal de Bento pensou, o que vamos fazer para tornar a nossa festa mais atraente do que a dos outros? Resolveram distribuir vinho e suco de uva de graça para as pessoas. Então é ali o centro de Bento Gonçalves, em frente ao Clube Aliança, que fica próximo à prefeitura. Ali tem duas barraquinhas. Então as pessoas ganhavam copinhos plásticos, podiam chegar lá com um garrafão, colocar embaixo da torneira e beber vinho à vontade. Vinho uma bebida alcoólica. O que vocês acham que aconteceu bastante com as pessoas que bebiam gratuitamente? Ficaram o quê? Bêbadas, né? Bastante. Porque muitas das pessoas não tinham o costume de beberam um pouquinho demais, era verão, imagina só, já é diferente.
E eles fizeram tipo uma enfermaria. Quem bebia demais acabava ficando um pouquinho jogado na calçada, na sarjeta, encostado. Eles criaram uma enfermaria. Lá no gramado do estádio do Esportivo, velho ali no Val do Aranha, lá era o lugar onde as pessoas bêbadas, um pouquinho alegre demais, podiam ir deitar no gramado e passar até a noite lá, que aconteceu com muitas pessoas. Não é? Então, uma das grandes atrações da FenaVinho foi o vinho distribuído gratuitamente, que ficou assim durante algumas edições. Nós vamos ver até quando. Pode passar, Terminamos a FenaVinho de 67. Então, vamos para a FenaVinho de 71. Esse aí é o cartaz. Ana, pode passar. A FenaVinho de 71, diferente da de 67, que tinha um presidente, teve 3 presidentes. Ninguém queria assumir a posição de presidente da festa, porque é uma grande responsabilidade. Então, eles decidiram ter 3 presidentes. Vamos convidar vocês 3 para ser os presidentes. Não é? 3 é melhor do que 1? O que vocês acham? Como é que é um trabalho de grupo na turma? Cada um fica com uma parte. Eles também fizeram essa divisão. Cada um ficou responsável por algumas partes da festa. Pode passar? Na segunda edição da festa também continuou com a escolha da Imperatriz. Ali a gente tem a moça do meio, que é a Naira Valente. Não é? Pode passar? Além da escolha da Imperatriz, eles também tinham uma outra grande atração, que talvez não é tão importante hoje, mas naquele tempo nós não tínhamos tantas opções de entretenimento como se tem hoje. Então tinha um desfile de carros alegóricos. Ali é o carro alegórico da Corte do Vinho. Tem lá a Imperatriz de branco e as Damas de Honra, de verde e cor-de-rosa. Ali na Oswaldo Aranha, rua do Estádio do Esportivo, lá onde que tem o Corpo de Bombeiros. Eram carros, grandes plataformas, por exemplo, como se fosse isso aqui, e aí tinha um trator que puxava e as pessoas assistiam o desfile. Muita gente ia assistir o desfile. Hoje, às vezes, a gente pega o telefone e se interte com alguma coisa aí. Naquele tempo, isso era uma opção de diversão. Ana. Vou então para a FenaVinho de 1975. Vejam só a periodicidade. A gente tem 67, passam 4 anos 71, passam mais 4 anos 75. Não era anual naquele tempo. E era no período do verão. Por que no período do verão? Para quem é do universo da uva, o que ocorre de importante no verão com a parreira? Tem o cacho de uva maduro e os agricultores então estão colhendo a uva. E isso tem a colheita. Então também era uma oportunidade das pessoas vivenciarem a colheita da uva, que é algo que as pessoas fazem hoje. Vêm turistas para participar, colher da uva ou até pisar lá para fazer um vinho. Pode passar? Bom, esse aí é outra imagem ali do parque, né? Talvez já vocês conseguem se situar um pouquinho melhor. Aqui é a entrada do bairro Vila dos Eucaliptos. Tem pequenas casas aqui. O resto vocês veem que não tem nada. Aqui tem um posto de gasolina hoje. Aqui é o outro posto de gasolina. Aqui na esquina tem aquele restaurante. E aqui é a entrada do parque. Aqui o portão principal. Então, bem diferente, né? O bairro aqui chama Vila Nova, não é? O outro ali do lado, Vila dos Eucaliptos, não é? Por que, ou se não é o oficial, por que ficou marcado como Eucaliptos? Aqui é tudo eucalipto, ó. Aqui onde tinham essas casas também eram eucaliptos. Então o pessoal foi cortando para poder habitar o lugar. E os eucaliptos eram uma referência de informar onde é que é. Ah, é lá nos eucaliptos. Então, tem um porquê. Pode passar, Ana? Outra coisa importante que aconteceu em 1975 foi a construção de 3 elementos que identificavam também a festa. Em cima, a gente tem os arcos que nós chamamos arcos da FenaVinho. Onde estavam posicionados esses arcos? Ana, volta um pouquinho. Aqui, ó.
Nesse lugar existiam então esse pórtico em formato de arco, pode voltar, Ana, que os carros passavam por baixo e era uma forma de identificar a entrada do lugar que levava as pessoas a Fenavinho. Se a gente vai em frente ao parque hoje, aqui é a entrada do parque, ó. Não tinha um pórtico. O pórtico antigo, vocês viram que foi destruído? Aquele pórtico em formato de arcos, todo de tijolo. Se vocês não passaram lá recentemente, vão passar lá, vão ver que foi tudo para o chão, não existe mais. Então, em 1975, surgiu esse pórtico, que era para quê? Um controle de cobrança de ingresso das pessoas. E agora tem um pórtico novo. Pode passar, Ano. E em 1975 teve a construção de um outro elemento que é um pouquinho diferente do que a gente observa hoje. Quando a gente sai de Bento Gonçalves e vai para aquelas cidades da região ali de Porto Alegre, não é? A gente passa pelo pórtico, que é uma grande pipa de concreto. Hoje, mas a primeira pipa foi construída em madeira. Tem lá a estrutura, depois onde tem o fusquinha pintada de cor de vinho, e lá estava escrito: você está chegando no mundo do vinho. Então eles criaram um pórtico para que as pessoas então fossem um atrativo turístico. Essa pipa de madeira durou quanto tempo? Em 75 foi construída pela primeira vez, mas foi até mais ou menos 1980 que ela existiu. Por que ela deixou de existir? Era de madeira, um caminhão num dia passou, desgovernado, bateu, estragou um pouco, consertaram. Numa outra ocasião, um caminhão caçamba, tipos da Concresul, passou com a caçamba levantada, bateu no meio, derrubou mais um pouco, consertaram de novo. Mas era de madeira, as coisas vão apodrecendo e um dia deu um grande vendaval e a estrutura caiu toda. Aí eles limparam e ficou 5 anos sem pipa de concreto, até eles decidirem construir aquela que a gente observa hoje, que a gente vai ver ali quando que foi construída. Pode passar, Ana? Das 12 candidatas que eles tinham na primeira e na segunda edição da festa, na terceira edição, o interesse para ser imperatriz do vinho, já que conferiam um status grande, estavam sempre visitando pessoas importantes, dormindo em hotéis, viajando, saindo com pessoas legais, indo para Porto Alegre, por exemplo, né? Teve em 1975 63 candidatas. De 12 para 63, muito grande. As primeiras escolhas foram no Clube Ipiranga, que é lá na Cidade Alta, perto da Igreja Cristo Rei. A segunda foi ali no Clube Aliança, no centro. E a terceira, por essa grande quantidade de candidatas, foi dentro do pavilhão da Fenavinho. Então fizeram lá dentro. Ali então tem elas e embaixo a passarela, né? E arquibancadas montadas na lateral. Pode passar, né? Bom, 1975 também foi uma ocasião importante, porque tivemos a visita, mais uma vez, da autoridade mais importante do Brasil, que é o presidente, não é? Bom, quem foi esse presidente? Tem mais um plus nessa visita presidencial de 1975. O presidente do Brasil, que teve sua gestão ali a partir de 1975 até 78, nasceu em Bento Gonçalves e se chama Ernesto Geisel. Então ele veio para Bento Gonçalves para participar da abertura da festa na cidade onde ele nasceu. Essa pessoa nasceu em Bento Gonçalves e morou aqui até os 12 anos de idade. Depois ele foi estudar no Colégio Militar em Porto Alegre, foi estudar nos Estados Unidos, voltou ao Brasil, iniciou a carreira militar e foi elevado à condição de presidente. Foi ele quem criou grandes empresas do Brasil, a Petrobras, foi ele quem idealizou a Embrapa, foi ele quem idealizou a Itaipu e ele também é grande responsável pelo desenvolvimento do uso do álcool como combustível para os veículos andarem. Então ele tem uma grande importância na história do país. Ele tem uma passagem, né, como ditador militar também, mas ele tem essas características aí de proporcionar a evolução econômica
da cidade. E ele então visitou Bento Gonçalves naquela ocasião. Pode passar, Ana? Pulamos de 75 para 1980, ano da 4ª edição da FENAVINHO. Vai, Ana. Bom, aí na 4ª edição da FENAVINHO já não tem mais um pavilhão, como a gente vê no cartaz. A gente tem lá 2 pavilhões. Por que que tem 2? Bom, Bento Gonçalves começou então a se destacar pelo vinho, mas as empresas de móveis também começaram a ter um grande significado na história de Bento. E aí eles criaram um outro grande evento, uma grande feira do móvel. Lembram qual é? Que acontece aqui no parque? É a Móvel Sul, que lá inicialmente era chamada de Mostra do Mobiliário. Então, pela necessidade de atender a quantidade de empresas interessadas, surgiu essa festa e eles então construíram o 2º pavilhão. Pode passar, Ana? A escolha da Imperatriz continuou. Esse é um dos vestidos considerado o mais bonito entre todas as cortes da Imperatriz do Vinho, que ali no meio tem a Sheila Ross. Além do vestido branco, tinha uma grande capa, né? E ela dizia, ela está viva, né? Diz assim, muito bonito, mas horrível de usar. Por quê? FENAVINHO acontecia no verão, tinha muito tecido, então ela passava muito calor. E além também de ser com bastante bordado, então toda hora as costuras acabavam espetando o corpo dela. E segundo ela, o calçado também não era muito bom de usar, porque ele tinha um salto alto. Vocês imaginam de salto alto com aquele vestido grandão, né, para frente e para trás. Mas é o traje mais bonito entre todas as edições da festa. Lá atrás a gente enxerga um rio, que é uma atração turística de Bento Gonçalves. Lembram qual é? É o Rio das Antas. E o nome do lugar é? Aquele lugar, aquilo ali parece o quê? Uma ferradura. Então é a curva da ferradura, que quando a gente vai para Veranópolis, para passar a ponte do Rio das Antas, a gente acaba passando por esse lugar, que está um pouquinho transformado em razão das enchentes que tiveram há 2 anos. Ana, pode passar? Em 1980, teve também uma importante construção feita dentro do parque para valorizar a pessoa que trabalha cultivando a uva, que é o agricultor. Então eles construíram aquela casinha antiga que tem lá, chamada Casa do Agricultor. Ela tem um porão de pedra e um andar. Numa determinada época, essa casa pegou fogo. E hoje ela foi reconstruída, ela continua com o porão de pedra, tem um andar e, se vocês prestarem atenção, 2 andares, que valoriza o agricultor que ajudou a construir essa Bento Gonçalves que se observa hoje. Pode passar, né? Em 1980, a gente teve a visita de novo da maior autoridade do Brasil, que é o presidente, né? Outro militar chamado João Batista Figueiredo, é aquela pessoa que está no meio vendo a exposição de uvas. 1980, estamos em 2025, tem uma diferença de 45 anos. Foi a última vez que um presidente do Brasil esteve em Bento Gonçalves para a abertura da FENAVINHO. Nós tivemos em 2019 o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro participando de um evento no Vale dos Vinhedos, chamado Cúpula do Mercosul. Mas foi um evento organizado pelo governo federal e ele veio exclusivamente para isso. Não que tenha sido uma visita do presidente para um evento de Bento Gonçalves. Pode passar? Chegamos a 1985, ano de uma importante FENAVINHO, que tem esse cartaz que é emblemático para uma parcela de pessoas, que tem um personagem, ali tem um nono no meio, segurando um copo de vinho, que é o cartaz do Nono Maso. Não sei se já ouviram o nome dessa pessoa. Ele era um integrante de um grupo de coral que canta a música. Pode passar? E em 1985, então, constroem a pipa de concreto. Estamos em 2025,
foi lá em 85, então são 40 anos que existe aquele pórtico de concreto. Esse pórtico de concreto foi construído em uma campanha de doação de cimento e ferro de pessoas da cidade, e a prefeitura entrou com a mão de obra. E a Concresul, que tem aqui, foi a primeira obra que a Concresul usou um caminhão com bomba para jogar o concreto lá em cima. Não é? Então foi a obra de estreia do concreto bombeado da Concresul. Tem alguém com familiar que trabalha na empresa Concresul por aqui? Não é? Então foi essa obra de estreia da Concresul com concreto bombeado. Pode passar? 1985 é o último ano também que tem a alegria daqueles que gostavam de beber. Vinho distribuído gratuitamente. No centro, onde tem a Via del Vino e uma rua, na época eram duas ruas, uma ia e uma vinha, uma mão dupla. Então, num dos lados eles fizeram o quê? Construíram La Casa del Vino, a casa do vinho. Tinham pequenas pipinhas que eram para esconder as torneiras dentro, que o pessoal chegava lá com o seu copo ou garrafão e se servia vinho, tinto e branco e suco de uva também. Último ano de beber gratuitamente na festa. Pode passar? E ali então a gente tem uma visão lateral do parque. Aqui é o bairro dos eucaliptos. Aqui a gente tem a Vila Nova. Vejam só a transformação. E aqui assim tem a escola hoje, onde nós estamos. Então, para vocês perceberem a transformação de um lugar. Quando vocês já não estiverem morando por aqui, quem sabe esse lugar também já vai ser um pouquinho mais diferente. Pode passar? Chegamos na Fenavinho de 1990. Aqui tem uma grande mudança que acontece na história da festa. Em 67, 71, 75, 80 e 85, a festa estava acontecendo de 4 em 4 anos ou de 5 em 5. E no verão, a partir de 1990, ela vai pro inverno. Porque acreditavam que as pessoas iam se sentir mais atraídas para beber o vinho em períodos frios. Quem gosta de vinho aqui? Gosta? Prefere beber no verão ou no inverno? Tanto faz, não é? Também tem isso. Branco gelado no verão é bom, tinto quente no inverno também é bom. Pode passar? Bom, o parque está totalmente transformado também, não é? Essa aqui é a via que costeia ali os eucaliptos. Ela era de estrada de chão, hoje asfaltada. Já existe o cartódromo, 1990. O cartódromo foi inaugurado em 1986. Não são mais 3 pavilhões, são 4 na frente e mais 2 aqui. E aqui do lado, que tem o pavilhão E, aquele grande pavilhão que quem vai de carro em eventos acaba estacionando lá dentro, tinha uma cancha de rodeio para apresentações de CTGs com bois e cavalos. Então, são as atrações campeiras que as pessoas do CTG falam. Pode passar, Ana? 1990, se o município foi emancipado em 1890, 1990 a cidade está completando quantos anos de emancipação? Não quero ninguém de recuperação de matemática, hein? 35? Não. 1890 foi emancipado. 1990 são 100 anos depois. Então, Bento está em 1990 completando 100 anos. Sabe? É uma marca importante. Eu espero chegar aos 100. O que tu acha? Acha que dá? Tá. Bebendo pouco vinho, né? Bom, eles resolveram fazer então o que conhecem de Via del Vino. A Via del Vino nasce em 1990. Vou ajudar vocês a enxergarem aqui. Aqui tem o chafariz, ó. Esse chafariz não é aquele que a gente enxerga hoje.
ele está bem no centro da prefeitura. O chafariz que a gente observa hoje, ele foi substituído por um outro, que era no chão. Não sei se vocês chegaram a ter essa oportunidade de ver esse chafariz, que era todo no chão, não jorrava água na cor de vinho, e daí esse chafariz foi para o lado. Aqui do lado tinha um palco, como se fosse esse, não nesse formato retangular, mas redondo, para apresentações. E tinha também uma outra construção semelhante a um palco com um telhadinho, que é isso que a gente enxerga aqui, ó, que é um espaço chamado de coreto, que reunia lá cerca de 10 pessoas com instrumentos musicais. Nós somos de uma região onde tem muitos grupos de cantorias e corais. Então esse coreto servia para que esses grupos se apresentassem. Também não existe mais. Está transformado o lugar, né? Pode passar? E chegamos na Fenavinho de 1991. Então, antes a gente tinha salteado vários anos e agora a gente começa a ter Fenavinho no inverno e de ano em ano. Não se espera tanto para ela acontecer novamente. E em 1991 surge o personagem de divulgação da festa, que é o Tastavim. O que é Tastavim? Vamos aprender. Pode passar, Ana? Esse bonequinho que hoje se conhece como Tastavim surgiu daquele boneco de pano ali em frente a uma loja. A organização da festa achou o boneco de pano interessante, convidou ele para participar do desfile de carros alegóricos e eles fizeram um desenho do personagem. Fizeram esse cupomzinho que a gente tem do lado direito e distribuíram para os estudantes nas escolas. 12 mil cupons. Para quê? Para que os estudantes pudessem sugerir o nome do personagem. Um menino de 12 anos de idade, chamado Marciano Menegotto, lá de uma escola do distrito de Tuiuti, próximo ao Rio das Antas, foi o grande vencedor. Ele deu o nome de El Tastavim, que é uma expressão do dialeto vêneto brasileiro, conhecido como talhán. O que é El Tastavim? Tu que gosta de vinho, o que tu acha que seja? Né? Vou ajudar. Tastavim é provador de vinho. Marciano, menino, por que tu deu o nome do personagem de Tastavim? Vou falar em italiano para que vocês depois eu vou traduzir. Ah, porque el meu nono, porque o meu avô, né? Ele me chamea para demover al porão, vamos ao porão, tastar el vinho. O avô dele fazia vinho no porão da casa e ele convidava o neto para ir no porão beber o vinho da pipa. E aí, então, ele deu o nome de Tastavim, que é provador de vinho. Né? Por isso que ele talvez tenha esse barrigão ali do lado do barril, porque bebe bastante. Pode passar, Ana? Continuou tendo a escolha da imperatriz também, só que nessa ocasião teve uma coroação da imperatriz diferente. Ao invés de ser dentro de um clube fechado, em que apenas algumas pessoas podiam participar porque era necessário pagar ingresso, eles fizeram a coroação da imperatriz de 91 no centro de Bento Gonçalves, durante o dia. Fizeram um grande evento e todo mundo pôde participar. E o desfile de carros alegóricos, que era lá na Oswaldo Aranha, foi dentro do parque, ao redor dele. Então ficou mais próximo das pessoas e também não precisava pagar para assistir. Pode passar, Ana? Chegamos em 92, o Tastavim continua em evidência como personagem da festa. Pode passar? E aí aquela estrutura de pavilhão que era 1, ali embaixo a gente percebe que já foi para 5 e bem mais compridos. Hoje o parque tem uma estrutura de quantos mil metros quadrados vocês acham? Esse primeiro pavilhão ali, quando construído, tinha 2.600 metros quadrados. Hoje é maior.
No final eu vou perguntar de novo, que daí vai ter uma fotografia com todos os pavilhões, vocês podem começar a matemática de vocês, tá? Quantos metros quadrados tem mais ou menos hoje o parque de eventos, considerando que esse aqui tem 2.600 metros quadrados. Pode passar, Ana? Bom, se até 1985 tinha vinho distribuído gratuitamente, a partir de 90, né, 91, e eu consegui um ingresso da festa de 92, ganhava-se esse ingresso aqui, ó. Ele era comprido e ele tinha picotes. Picotes para quê? Para destacar o ingresso. A ponta de cada ingresso servia para trocar por um copo de plástico. Os outros 2 tickets servia para que as pessoas pudessem trocar por vinho ou por suco de uva. Eu começo a lembrar, eu sou nascido em 1978, começo a lembrar da Fenavinho nessa ocasião. E aí eu ia com o pai e a mãe, meu irmão, comprava um ingresso, trocava pelo copinho, e esses 2 tickets, para vocês terem uma noção do quanto era importante ir a Fenavinho na ocasião, esses 2 tickets para trocar por suco de uva, para mim, duravam o dia inteiro, bebendo suco um golinho por vez. Era pouquinho, não dá para tomar tudo de uma vez. Aí termina a graça, pai, quero mais. Não tem dinheiro. Então a gente acabava bebericando ali um pouco por vez. E o pai e a mãe vinham e talvez eles podiam comprar mais, né? Pode passar? Chegamos na Fenavinho de 1993, festa que tem um importante acontecimento. Até então, os presidentes da festa eram homens. E em 1993, a gente teve uma mulher assumindo o posto de presidente da Fenavinho, que é uma mulher chamada Erci Grapilha. Depois ela aparece aí. Pode passar, Ana? Bento tinha a Fenavinho, tem a Fenavinho. Garibaldi, que é a terra do champanhe, tem uma festa chamada, alguém lembra? Fenachamp. Carlos Barbosa tem uma outra festa que enaltece o queijo. Qual o nome? Festiqueijo. Hoje elas acontecem em períodos diferentes. Naquela ocasião elas resolveram fazer as 3 festas ao mesmo tempo, para atrair as pessoas tudo ao mesmo tempo, não é? Hoje eles não fazem mais isso, cada um tem o seu período para acontecer. Ana, pode passar? Teve uma grande gincana cultural também pela primeira vez para promover a Fenavinho. Tem gincana aqui? Para formar equipes, descobrir informações, integrar as pessoas. Então lá em 93 teve essa primeira gincana. Pode passar? E em 1993 teve uma coisa muito legal na Fenavinho. Hoje, então, eles têm a Expo Bento e a Fenavinho. Quem tem irmão pequeno aqui? E ali seus 5, 6 anos? Tem? Foram talvez para a Expo Bento esse ano? Não? Quando a gente vai com criança pequena, eu tenho 2 filhos. O que eles desejam quando vão ao parque? Enxergam os brinquedos, eles querem ir lá. Vocês sabem quanto custa para deixar uma criança 30 minutos nos brinquedos que tem dentro da Expo Bento Fenavinho? Quanto? 50? Custa R$60 por 30 minutos. É bastante, né? Em 1993, veio porque tinha parque de diversões. Na primeira, na segunda, terceira, quarta e quinta, tinha no gramado ali, tinha roda gigante, tinha carro-choque, tinha carrossel, tinham atrações assim, que se pagava o ingresso e andava lá. Em 1993 surgiu a Piccola Città, também uma expressão italiana. O que significa? Piccola, pequena, città, cidade. Uma pequena cidade. Para quem? Para as crianças, que atendia então de 6 meses de idade, tinham um berçário, a 12 anos. Mas eram brinquedos? Não, eram estações. Tinha o lugar para brincar e aprender português, brincar e aprender matemática, brincar e aprender história, brincar e aprender geografia, brincar e ter educação artística. Também tinha uma parte de educação física. As crianças entravam,
de graça, não precisava pagar. Ficava 20 minutos no português, 20 minutos na matemática, mais 20 na história, 20 na geografia, 20 nas artes, 20 na educação. Terminava esse tempo, todos saíam e entrava um outro grupo de crianças. Então foi algo muito legal que aconteceu durante um tempo. Piccola Città. Pode passar? 1994, acontece a festa da Fenavinho. Pode passar, Ana? Em período de Copa do Mundo. Não teve um grande público porque as pessoas acabaram se interessando muito mais por assistir futebol em casa do que ir à festa. Então, teve um declínio financeiro aí. Pode passar, Ana? Em 1994, aconteceu um importante fato econômico no Brasil. E a Fenavinho participou, por acaso, da última audiência do presidente do Brasil, que era o Itamar Franco. Lá tem uma moça entregando o cartaz de divulgação da festa para ele. Hoje, se eu for comprar um tênis, eu posso pagar quanto por esse tênis? Não lembra? Uns 150, 200? 200 o quê? 200 reais. Hoje a nossa moeda corrente se chama real. No passado, né, teve cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. E nesse dia foi a última audiência do presidente da República antes dele assinar o decreto que determinava o início do Plano Real. Era na sexta-feira, a partir do sábado, então ia iniciar a nova moeda corrente nacional, que se chamava não apenas real, se chamava URV, Unidade Real de Valor, que durante um tempo foi assim e depois só ficou real. Então a Fenavinho teve uma participação bacana, por coincidência, nesse importante fato do país. Pode passar, Ana? Em 1994, teve de novo a Piccola Città. E eu trabalhei na Piccola Città. Estou aqui nessa fotografia. Eu era estudante do magistério na escola Cecília Meirelles, para ser professor das séries iniciais. Então, as pessoas que trabalhavam na Piccola Città eram os estudantes que iriam ser futuros professores de crianças. E foi uma experiência magnífica, por isso que eu lembro bem dessa questão das estações que entrava para brincar e também aprender. Hoje só vai lá e se diverte nos brinquedos infláveis, em sua maioria das vezes. Ana, pode passar? E aí a gente teve Fenavinho no inverno em 1990, 91, 92, 93 e 94. Aí a gente não tem mais Fenavinho em 95? Ué, em 96? Como assim? 97 também não? 98 não? 99 também não. Por quê? Lembra que eu falei da Copa do Mundo? Não teve muitas pessoas que foram visitar a festa? Teve uma bilheteria esvaziada? Eles precisaram pagar contas, não conseguiram dar a volta e aí demorou muito tempo até encontrar alguém que fosse ser presidente. E aí acontece... Pode passar, Ana? A primeira Fenavinho junto com a Expo Bento. A gente pensa que Fenavinho sempre foi junto com a Expo Bento, como ela é agora. Não, teve uma primeira vez, Expo Bento e Fenavinho lá no ano 2000. Uma festa que foi organizada super rápida. Entre decidir e fazer foram menos de 70 dias. Em 67 dias formaram diretoria e realizaram a festa. Pode passar? Hoje ali a gente tem o grande complexo de pavilhões, não é? Que dá então para ter uma ideia de quantos metros quadrados poderá ter. Esse é o primeiro pavilhão, ó, que a gente enxerga aqui, com seus 2.600 metros quadrados. E aumentou para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o grande pavilhão E que tem como se fossem 3 pavilhões. A Fenavinho, Ana, pode passar? Aconteceu então, volta um pouquinho, toda ela dentro desse pavilhão aqui. Pode passar? Pintaram todo o chão de cor de vinho e fizeram lá, não estandes, como a gente enxerga hoje, tudo igualzinho. Cada empresa vinícola construiu sua casinha para sediar a sua vinícola. Pode passar?
E aí, então, a gente não teve FENAVINHO em 2001, 2, 3 e 4, que também perceberam que era difícil ter uma festa anual. De 90 a 94, ela foi para o inverno. Quando voltou em 2000, ela aconteceu entre abril e maio. E aí ela volta no ano de 2005, de novo no verão. Ela não se encontra no seu calendário, está meio perdida, né? Pode passar, Ana? E das 12 candidatas, para vocês terem noção da imponência de ser imperatriz do vinho, das 12 candidatas da primeira festa em 67, em 2005 tiveram 129 mulheres querendo ser imperatriz do vinho. Bastante. Então essa escolha acabou acontecendo dentro do ginásio municipal de esportes, que era um lugar que comportava essa grande quantidade de pessoas. Pode passar? Foi um ano que teve grande quantidade de atrações musicais italianas. Vários grupos de música italiana vieram a Bento Gonçalves participar da FENAVINHO, já que tem essa conexão de imigrantes italianos com a nossa região aqui. Pode passar? Tinha um lugar dentro da FENAVINHO do ano de 2005, que pelo menos hoje, quando se vai na Expo Bento FENAVINHO, uma das coisas que mais gosto é ir lá para a área gastronômica, ou seja, lá nos bares e restaurantes, comprar comida e beber um pouquinho, né? Tinha um lugar na FENAVINHO de 2005 que era fechado, grande, e se chamava Filó Gastronômico. Umas 20 vezes o espaço dessa sala. As pessoas pagavam de 20 a 30 reais, entrava para o almoço lá pelas 11 da manhã, podia comer e beber até as 3 da tarde à vontade. E de noite a mesma coisa, entrava lá pelas 19 horas e podia ficar até as 23 horas. Comer e beber à vontade. Filó Gastronômico. Deu certo no caixa, acho que não fechou muito bem o resultado, porque era um valor um pouco barato por tudo aquilo que era oferecido. Mas foi grande atração da festa da época. Pode passar, Ana? Chegamos na FENAVINHO de 2007, aí ela também acontece no verão, mas de uma maneira diferente. Até então a gente tinha a FENAVINHO que iniciava no dia 1º de janeiro e ia 15 dias corridos, até o dia 15, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Aí em 2007 eles resolveram fazer FENAVINHO só no final de semana, durante um mês, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça e quarta e quinta não tinha. De novo, sexta, sábado e domingo. E no período de fevereiro tem a grande festa popular do Brasil, que é o Carnaval. Então, no último final de semana do mês de fevereiro, eles aproveitaram o quê? Sexta, sábado e domingo, segunda e terça, feriadão de Carnaval. Então a festa foi um mês inteiro, mas não sequencial. Pode passar, Ana? E teve, a partir de 2007, uma grande coisa que aconteceu que vocês ainda não tinham nascido, que foi lá no Cartódromo, que foi o grande espetáculo cênico. Um grande teatro a céu aberto, com um palco gigante. Para vocês terem noção da dimensão, aqui são pessoas, ó. E essa é uma grande alegoria. Igual a essa, semelhante a essa, tinham várias outras. Era um teatro em dimensões gigantescas para mostrar a evolução da história do vinho no mundo. Pode passar? Era o quê? Então tinha lá uma grande arquibancada, as pessoas iam lá, pagavam ingresso e assistiam essa encenação, esse espetáculo. Algo que foi muito marcante para quem teve a oportunidade de assistir. Pode passar? Ali, então, na entrada do parque, a gente tem duas alegorias para vocês terem noção, né? Lá tem as crianças pequenininhas. Eram coisas grandes assim que o pessoal fez. Quem foram essas pessoas que construíram essas alegorias? No Amazonas, numa cidade de Parintins, existe o Festival Folclórico de Parintins, que tem uma cultura de 2 bois, o boi garantido e o boi caprichoso. Eu tive a oportunidade de ir lá assistir. Então eles fazem um grande teatro e essas pessoas lá do Amazonas têm essa habilidade de construção dessas grandes alegorias e eles foram contratados e vieram para cá, ficaram um grande período de tempo para construir essas coisas. Pode passar, Ana? Chegamos em 2009,
Ano também que a FENAVIM acontece sexta, sábado e domingo, no último período ali do carnaval, segunda e terça, para aproveitar o feriadão. Pode passar? Hoje a gente vê, de uma maneira muito comum, Bento Gonçalves enaltecendo tudo aquilo que está envolvido com a uva e o vinho, atraindo pessoas para consumirem isso. Então, eles aproveitaram o período ali da festa e introduziram o Natal do vinho. Então, a prefeitura foi decorada com coisas alusivas ao vinho, também feita pelas pessoas de Parintins. Bem diferente da decoração que a gente enxerga hoje. Espantou um pouquinho na época, porque era diferente, né? Algumas pessoas apoiaram, outras nem tanto, acabaram achando um pouquinho descaracterizado. Mas aconteceu isso. O Natal do vinho. Hoje a gente tem ali em Bento Gonçalves uma grande programação de Natal e tem, por exemplo, lá no Vale dos Vinhedos, uma apresentação que talvez vocês estão vendo na televisão comercial. Natal nos Vinhedos. Aproveitando a característica que se tem para atrair as pessoas para virem a Bento. Pode passar? E teve em 2019 de novo o espetáculo cênico ali no cartódromo. Então olha só o tamanho do tigre lá, que na frente a gente tem as pessoas assistindo. Pode passar? Tinha atrações extras também, ali a gente vê uma corrida de carrinho de lomba. Andam de carrinho de lomba por aqui? Não? Só no telefone celular? Na nossa época, fazer carrinho de lomba era uma das atividades que a gente tinha de diversão. E roubar madeira nas construções, pegar a serrote do pai, fazer rodinha e construir um carrinho de lomba. Pode passar? Chegamos em 2011, daí a FENAVIM já não acontece mais naquele mesmo modelo, segunda, terça, sexta, sábado e domingo. Ela vai acontecer um período inteiro, sequencial. Mas ela também fica alienada no calendário. Era em janeiro, fevereiro, ela foi para abril e maio. Pode passar, né? E ela não ocupou todo o conjunto de pavilhões, para vocês verem a dificuldade que é organizar a festa. A dificuldade que é a diretora e as professoras conduzirem toda essa estrutura de escola que tem aqui, que é grande. Uma das maiores escolas de Bento Gonçalves, vocês estudam. Não sei se vocês conhecem as outras estruturas físicas, mas essa é uma das maiores escolas que se tem em Bento Gonçalves. Falando na estrutura municipal, existe da estrutura estadual outras grandes escolas maior do que essa. Mas na rede municipal de ensino, essa é uma das maiores escolas que se tem em Bento Gonçalves. Pode passar? E teve de novo o espetáculo, mas não no cartódromo. Por quê? Nas edições anteriores, eles acabaram sofrendo um pouquinho com a questão da chuva. Chove em Bento desde quando? Não é? De uma maneira forte ali. Choveu à madrugada. Daí vai ter espetáculo cênico hoje de noite. Será que vai dar para fazer ou não vai dar para fazer? Então eles resolveram fazer um grande teatro dentro do pavilhão E. Num grande palco com 10 vezes o tamanho dessa sala. Pode passar? E a FENAVIM acontecendo ali o dia inteiro, com um diferencial manhã e tarde. Muitas vezes o Expo Bento acontece a partir das 6 da tarde. De dia não tinha atração. Eles resolveram botar atração de dia. Então, ali a gente vê 3 fotografias com grande participação de estudantes. Na parte da tarde, as escolas eram convidadas a irem visitar a FENAVIM e conhecer um pouco do universo da uva e do vinho. Ali tem um lugar chamado Os Sentidos do Vinho, um grande lugar de experiência em que eles poderiam cheirar o vinho, ver as diferentes cores do vinho, não beber o vinho, né? Mas descobrir que na ponta da língua se percebe um sabor, no fundo da língua outro, no lado esquerdo outro, no lado direito outro, no meio outro, né? O vinho pode ser azedo, pode ser ácido, pode ser amargo, né? Um pouquinho mais doce, e em diferentes lugares da língua, por exemplo, a gente sente isso. Pode passar? Bom, a gente conhece aquela estrutura de parque, também talvez não dê para enxergar muito bem nessa imagem. Em 2011, chegou-se a cogitar a transformação total do lugar, com uma grande construção. No meio, por exemplo, onde tem o gramado, seria feita uma grande esplanada. Ali onde tem o cartódromo, seria a prefeitura de Bento Gonçalves.
Lá onde que tem o pavilhão E, chegariam a ter 2 hotéis com cerca de 15 metros com 15 andares cada um. Foi para frente isso? Não. Faltou o quê? Quando a gente quer ampliar a casa, o que que falta? Dinheiro. Então ali também não tinha dinheiro e eles não quiseram arriscar. Pode passar? E aí vocês nasceram em que ano? 9, 10? 2011? Então a gente não tem mais Fenavinho em 2012, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Por que que não tem Fenavinho durante todo esse tempo? Também a bilheteria não foi tão boa, os patrocinadores não foram conquistados e teve uma grande dívida da festa. Então durante esse longo tempo a Fenavinho ficou alienada. Vai ter, não vai ter, tem que pagar os fornecedores, os prestadores de serviço, tem dívida, tem gente cobrando na justiça. E aí em 2018, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que é o SIC-BG, fez uma proposta para a diretoria da Fenavinho. A gente assume a dívida, nós pagamos a dívida, mas nós adquirimos o direito de organizar a Fenavinho e ter lucro. Então, a partir de 2019, a Expobento é organizada pelo SIC, que está fazendo Expobento e Fenavinho. Pode passar? Então, tem ali o SIC assume a festa, né? E um novo tempo se inicia. Pode passar? Começam, então, a fazer o desfile de carro alegórico de novo, num jeito bem diferente do que se tinha, ali no centro da cidade. Pode passar, né? E ela não acontece em todo o pavilhão, né? Tem lá Expobento, que ocupa a maior parte, e num lugar tinha uma porta que tu entrava, então lá tinham as vinícolas e tinha o espaço da Fenavinho, bem diferente e bem mais pequeno em relação às outras vezes. Pode passar? Aí a gente tem em 2019, mas não tem em 2020 e não tem em 2021. Por quê? Pandemia. Então acabou impedindo que tivesse festa nos anos seguintes. Ela voltou em 2022. Ana, pode passar? Ali então tem a informação de que a Covid-19 teve consequências não só para a festa, mas para muitas pessoas, e ela foi adiada. Pode passar? E ela então também aconteceu num espaço pequenininho. Ali tem uma visita da Imperatriz com a diretoria, visitando o presidente da época, Jair Bolsonaro. Levaram camisetas do esportivo para ele, e ela acontece de novo num espaço em que abre uma porta e entra, fechadinho. Não veio o presidente do Brasil em 2022, mas veio o vice-presidente do Brasil, que era quem? Que hoje é senador do Rio Grande do Sul, Wagner Mourão. Veio em 2022. Pode passar? Em 2023, de novo, Expobento, Fenavinho. Pode passar? E ela, então, aqui tem um mapinha, para vocês terem uma noção. Aqui é o conjunto de pavilhões da parte de cima. Aqui é o pavilhão E, que virou só estacionamento. E a Fenavinho acontece aqui, ó. Então, aquela grande festa que ocupava tudo, em razão de diferentes acontecimentos, ela foi enxugando. Acontece num espaço pequeno. Pode passar? Tem o desfile de carros alegóricos e começaram a fazer uma coisa chamada Jogos Coloniais. Alguém já fez arremesso de queijo aqui? Então, diferentes jogos, né, que enaltecem essa questão da agricultura, da imigração nos distritos. Pode passar? Aí a Fenavinho tem hoje como grande destaque, como grande atração, assim, que eles tentam torná-la grande novamente, o bodegão. Então teve pela primeira vez o retorno do bodegão, que teve pela primeira vez no ano de 2005, que teve depois em 2007 e 2009 e 2011. Aí voltou a Fenavinho em 19, sem bodegão. Teve a Fenavinho em 22, sem bodegão. E aí a Fenavinho em 23, com o bodegão. Pode passar? 24, de novo, parceria, casamento, matrimônio, Expobento, Fenavinho. Ana, pode passar?
E aí, o que aconteceu que impactou um pouquinho a nossa região em 2024? Chuva, né? Teve grande desmoronamento, as estradas ficaram inacessíveis e a festa foi adiada um pouquinho para frente. Em vez de acontecer ali entre maio e junho, ela foi lá julho, quase agosto. Porque com as estradas não sendo transitáveis, eles precisaram esperar que elas fossem arrumadas e as pessoas de outros lugares pudessem vir a Bento Gonçalves. Pode passar? E aí a Fenavinho acaba não tendo mais parede, como era. Era um espaçozinho que tinha a parede, eles quebram essa parede, então a Fenavinho volta um pouquinho com mais de força e ela demonstra que ela tem grandeza, tamanho para ser tão grande quanto era. Ali então tem a área gastronômica, lá tem um carrinho alegórico e embaixo tem um encontro de várias rainhas de outras festas junto com a Imperatriz do Vinho. Pode passar? E aqui então hoje é o complexo atual. A gente tem o pórtico que foi derrubado. E tem esse grande complexo aqui e esse outro aqui. Quantos metros quadrados vocês imaginam que tem aí? Alguns. Enfim, quem se aproximar da quantidade, né, vai ganhar um livro de presente, mas é para depois, tá bom? Ana, pode passar. Em 2025, este ano, teve de novo Expo Bento Fenavinho. E ela continua então com o modelinho clássico e tradicional, desde que o SIC assumiu. Ana, pode passar. Tem lá a Imperatriz e as Damas de Honra. Inclusive, o período estão abertas as inscrições para que jovens se candidatem à condição de Imperatriz ou Damas de Honra. Se na primeira vez a gente teve uma Imperatriz com 14 anos de idade que vocês poderiam se candidatar, tô certo, gurias? Sim? Hoje o regulamento diz o seguinte: mulheres que queiram se candidatar à condição de Imperatriz precisam ter mais de 21 anos de idade e estar cursando ensino superior. Por quê? Tá. Porque pela necessidade, pelo grau de importância que a Imperatriz ocupa. A pessoa que for ocupar a condição de Imperatriz ou Dama de Honra, ela acaba sendo uma grande peça de divulgação da festa. Vai falar com o prefeito, o governador, o presidente. Vai viajar para convidar as pessoas. Vai dar entrevista e convidar as pessoas para virem à festa e falar da grandeza dela. Então, ela precisa ter um grau de conhecimento, um nível de instrução, uma habilidade para dialogar, conversar, de nível para que isso seja mais fácil. Prof. Então, agora sim, eu queria fazer um comentário ao chegar na atual Imperatriz. Você sabe o nome dela? Não? Então, o nome da atual Imperatriz é Laura Caroline Luke Strozak. Isso lembra alguém da escola? Lembra, né? Então eu queria contar que a Laura foi aluna da escola, aqui do nosso bairro, que nos deixa muito orgulhosos e ainda mais a ter uma pessoa muito especial para estar na palestra contigo, que é a Cleusa, nossa prof, que é mãe da Laura. Alguém que estudou na escola, filha de prof da escola, representando também. Turma, ó que eu vou tocar o terror, hein? Vou pegar a cadeira aí e vou jogar. Então, aproveitando a presença da mãe da Imperatriz da Fenavinho de 2025, que é a 20ª.
Isso, então ela acabou ocupando a condição de imperatriz por 2 edições, não é? Como é que foi a rotina da família tendo uma imperatriz do vinho? Mas assim, ela está realizada, porque é muito aprendizado que ela tem. Se une bastante, trabalho limpo. Que oportunidade que ela teve sendo imperatriz que ela nunca teria não sendo imperatriz, por exemplo? Olha, um assim que foi o mais que chamou a atenção, gostou, se sentiu muito assim, mais especial foi o convite ao presidente para participar do nosso evento aqui. Uhum. Legal, assim, então pessoal, ela foi a Brasília, de avião, ao nosso atual presidente da República, e esse ano provavelmente vamos também fazer esse convite, e com muitas outras autoridades ela teve contato direto e fazendo o convite a esse evento prestigiando a nossa cidade. E claro, tem toda a preparação, como eu disse, mas é muita coisa que elas aprendem. Sim. E é um orgulho. Estudou aqui na nossa escola, que eu trabalho hoje, e está representando o nosso município para o Brasil, né? Legal. Viu só a coincidência, pessoal? Nem eu sabia, né? Não sabia que era a mãe. Agora que tu lembrou, eu acho que talvez durante a venda do livro conversou lá. Exatamente. Muitas pessoas, mas às vezes não tem. E eu convido as meninas, né? Eu esqueci a idade. Eu não sei se são 18 ou 21. É alguma coisa assim. Mas daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Mais adiante. Vocês representam esse título que é bem importante. Muito estudo, claro, mas assim. É grandioso esse título, porque não pelo título, mas por todo o evento. Sim, é um conjunto, né? Todo o conjunto e todo o aprendizado que elas levam para a vida. Magnífico, parabéns pela. Então, continuando. A Fenavinho, nesse modelo conduzida pelo SIC, ela tem, então, a corte do vinho, formada pela imperatriz e as damas de honra. Há 2 edições, então, a dama de honra dessa corte do vinho teve uma característica especial. Uma delas é surda. Então, o fato de ela não se comunicar verbalmente de uma maneira tradicional não impediu que ela alcançasse a posição de ser dama de honra da corte do vinho da Fenavinho. Então, tem o presidente do SIC, que conduz a festa, e eles têm o presidente da Expovento e o presidente da Fenavinho. Juntos, eles formam uma equipe para promover esses 2 grandes eventos que ajudam no desenvolvimento de Bento Gonçalves. Pode passar? Por que eu falei tanto disso, né? Então, vocês perceberam a transformação que tem, não na vida de uma pessoa, mas na vida de um evento, né? Que envolve muitas pessoas. Então, pense numa árvore, se ela não tem raiz, ela cai. O que a história é na nossa vida? É a raiz. A gente precisa cultivar essas raízes. A gente precisa hidratar essas raízes, a gente precisa conhecer um pouquinho mais da história da nossa família. Como é que é o nome do nono e da nona? O avô, a avó. Quantos irmãos eles tinham? Onde é que eles nasceram? Com o que eles trabalhavam? Quantos irmãos tem o pai? Quantos irmãos tem a mãe? De onde vieram? Onde eu nasci? Qual a história do bairro? Qual a história da escola? Então eu espero ter despertado um pouquinho a atenção de vocês pela história da Fenavinho, pela história pessoal, pela história do bairro, pela história da escola. Tá bom? Pode passar.
E eu, ao lado do Itacir Jacomelo, aquela pessoa ali que vocês viram no início, que tem 87 anos de idade, que, embora a má formação dos membros inferiores, não impediu que ele tivesse uma vida normal. Eu agradeço por demais a atenção de vocês. Temos, prof, ali uns 5 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Se não, a gente encerra o nosso diálogo por aqui. Nós temos uma edição do livro, né? Um exemplar do livro que nós vamos pedir para o Fabiano autografar para nós. E nós fizemos um cartão para ti com uma foto aqui na escola, porque do mesmo jeito que a gente está muito orgulhoso com toda a história que tu nos contaste, a gente queria deixar um pouquinho da história do Benini contigo. Muito obrigado. Então, uma foto na capa do livro do Fabiano. Olha só a capacidade de transformação, né, das coisas no tempo. Para fazer uma fotografia lá em 1967, tinha que ter a máquina fotográfica, comprar o filme, fotografar, ir num laboratório, revelar o filme, pegar o filme, imprimir no papel que aparecia por meio de uma revelação com químicos. E a tecnologia digital permite que está aqui. Isso aqui não seria possível nessa ocasião, né? Então, fico muito agradecido com o carinho. Valeu. Obrigada. Obrigadão. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada. De Obrigado. coração. O livro dele vai ficar autografado na nossa biblioteca para que vocês possam olhar com calma, ver. Tenho certeza que muito vocês não sabiam, porque para mim também, que sou mais velha, muito do que o Fabiano contou foi novidade. Amei conhecer a história. É um resuminho de Bento bem rapidinho de pela tanta coisa que tem, né? E que bom, né, que hoje então a gente soube que tem um pedacinho da história da Fenavinho na nossa escola, que é também motivo de muito orgulho. E agora sim, eu vou pedir para vocês, gente, com calma. Antes, prof, eu só vou dar um recado. Vou deixar com a Dire o livro. Vou dizer mais ou menos quantos metros quadrados tem a área dos pavilhões hoje. E vocês, então, vão estar concorrendo quem se aproximar da quantidade de metros quadrados. Hã? Fazer agora? Sim. Bom, tinha 2.600 metros quadrados. 2.600 em 1967. Quantos tem mais ou menos hoje? 57 mil. 52. 58. 50 aí? 320. Quem mais arrisca aí? 34 mil. 60 mil. 6 mil. 40 mil. Bom, então teve uma pessoa que falou já a quantidade de metros quadrados que tem, 100 a mais ou 100 a menos, tá? 57 passou perto, 58 passou perto, ganhou de 60, que foi ele. Parabéns, bom? Boa leitura. Obrigado então, pessoal. Como a prof falou, devagar para a sala de aula.